Presença. Oferecimento Áureo. Mais que sonhar, realizar. E Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você. A presença hoje é a da psicanalista Débora Guerra, com quem nós conversamos agora. Débora, você no seu trabalho de psicanalista, você é uma psicanalista, tem sido progressivamente reconhecida por um trabalho, por uma atuação bem de grande audiência nas redes sociais, e isso lança uma curiosidade natural sobre o seu trabalho. Quem é o perfil predominante do seu paciente, do seu cliente? O paciente, né? A palavra é paciente ou cliente? Paciente. Primeiramente, grata por estar aqui no seu programa, fico muito feliz pelo convite, mesmo de poder falar um pouquinho sobre o meu trabalho. Então, a clínica, assim, 80% do meu público, das minhas pacientes, são mulheres, 20% homens, assim. A maioria das mulheres, não sei se cria uma identificação, uma coisa mais próxima, assim, por conta do gênero, talvez, mas a maioria, mulheres. Mas certamente a mulher fica mais à vontade com mulher, não? Ou não? O homem também se abre quando ele faz a transferência com o analista. Então, ele sente a confiança, ele pode falar. Mas, não sei, eu acredito que tem um pouquinho também dessa relação de mulher entende mais mulher. Talvez seja um pouco mais... Uma empatia maior. Aí a transferência rola mais fácil. E há uma predominância de cases, de situações que se colocam, de reclamações, de conflitos, de problemas que as pessoas trazem? É um padrão? Não tem um padrão, mas assim, de modo geral, relacionamento. Então eu tenho pacientes que começam tratando, por exemplo, transição de carreira, não estão satisfeitas, querem fazer uma transição de carreira, mas a grande maioria, quando você começa a mexer, vem ali o relacionamento no trabalho, o relacionamento com os filhos, o relacionamento com o marido, com a esposa, com os pais. Relacionamento com os pais é um ponto importante porque puxa muito, assim, né? Sempre vem a fala, porque eu sou assim, porque minha mãe era assim, meu pai era assim. Então tem um pouco isso interfere tanto na criação quanto na formação enquanto pessoa, né? Como lidar nos relacionamentos. Os modelos, então, de uma certa maneira, confundiram. Os modelos, as referências, né? Que pai e mãe são normalmente referências, né? Sim, no primeiro momento da vida da gente. Então, nesse caso... Não, mas é importante falar porque os pais, eles criam da melhor forma... Com a melhor das intenções. Da melhor das intenções, como eles acham que é o melhor, né? Fazem o melhor para os seus filhos, né? Então, nunca acham que estão fazendo errado, né? Então, de um modo geral, vira uma referência, né? A forma como a gente age e trata tem relação com a nossa criação. Você se lembra que no auge da Covid rolaram muitos memes, né? E um deles diziam que a pessoa estava reclamando que ela descobriu que ela estava convivendo com ela e era insuportável conviver consigo mesmo. Quer dizer, o problema então sempre é o outro, né? Então, ali na Covid foi um problema de confinamento, onde a gente acabou passando por um processo de se descobrir, né? Porque a gente não podia estar com o outro, então a gente tinha que olhar pra gente mesmo, né? E falar assim, opa, peraí, eu sou suportável ou eu sou insuportável, né? Mais ou menos isso, assim, exatamente, né? O meme Até o quanto eu me aguento, o quanto o outro me aguenta, né? Nesse meio. Descobri que eu não me suporto. Esse eu acho que foi o processo mais difícil. Você sabe que tem um índice de separação muito alto no período da pandemia, né? Né? É porque os casais estavam acostumados a conviver, trabalho o dia todo, chega em casa à noite. Tempos de convivência, né? E aí quando se viram confinados no mesmo quadradinho ali por um período maior, eu falei assim, agora, o que a gente faz? Qual é o assunto que a gente tem? Do que a gente fala? Como é que é a criação dos nossos filhos? Tem filho, não tem filho? O que eu aceito, o que eu não aceito? Então, isso tudo veio à tona no diálogo, né? E muitos suportaram, muitos não suportaram, e aí tem um índice. Você sabe que você trouxe um assunto aí que já foi tema de uma tese muito polêmica de uns anos atrás aí, de um economista que ele dizia que a especulação imobiliária levava a que se reduzisse muito o nível, o tamanho, as dimensões dos apartamentos, principalmente em áreas
urbanas muito valorizadas, né? Então, você confinar uma família em um determinado espaço era potencializar conflitos, por melhor que as pessoas fossem harmoniosas nas relações delas, mas estaria potencializando conflito, que era impossível a pessoa, por exemplo, uma família de 4, 5 pessoas, viver numa área de 60 metros quadrados. Ou seja, o conflito está ali latente, porque a pessoa precisa do espaço também, sim, né? Sim. Então, na Covid, eu acho que isso aflorou da maneira... Intensificou. Eu acredito que mais, assim, né? E aí veio toda a questão do sentimento, das emoções, o medo, a perda, como lidar com tudo isso, né? Assim, não foi fácil passar pela pandemia, né? Então, e temos muitos resquícios disso ainda até hoje, né? Porque nem todo mundo sabe lidar com a dor, nem todo mundo consegue lidar com a dor, nem todo mundo procura lidar com a dor. Então, são vários pontos que precisam ser trabalhados e serem vistos, até para a gente poder entender e compreender como é que é esse convívio diário e social e por aí vai. Você atua num ofício onde um dado essencial e crítico é a escuta. A escuta ativa, né? Sim. Não é aquela escuta que você desliga e deixa o cara blá, 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 né? E aí cabe você fazer algumas pontuações, né? Sim. Há uma tese de que a fala é terapêutica porque a pessoa, para transmitir para o terapeuta o seu interior, ele precisa primeiro compreender o que está acontecendo consigo para depois conseguir transferir aquilo por um discurso. É por aí mesmo? Sim. Né? E aí, nós como analista, a gente utiliza recursos, né, nesse meio para poder intervir, para que ele consiga olhar para ele e entender o que ele está falando. Porque isso é um ponto importante em relação à fala, porque uma coisa eu estou falando aqui com você, mas às vezes a gente não está ouvindo, a gente está preocupado com o que a gente vai responder. E aí a comunicação se torna ineficaz por conta disso, né? Então, o que eu falo, o que eu transmito e como eu falo, pode ser efetivamente o que eu estou pensando ou a primeira coisa que vem na minha cabeça. E como é que eu lido com isso daí para entender quem eu sou, qual é o meu papel aqui nesse local? Então, a gente estimula o paciente de forma crítica, às vezes uma forma mais maternal, às vezes daquilo que ele precisa, para que ele consiga externalizar o que ele pensa através da fala, de forma a entender e a compreender o que ele está passando por dentro. E isso aí na verdade, abrir a caixinha do inconsciente, colocar para fora e falar assim, eu tenho tudo isso para dentro, eu não sabia. Aquela velha história de que vocês estão atentos aos xistes, aos atos falhos, é verdade? Sim. Na velha escola freudiana. Sim. E acontece mesmo, e a gente fica atento exatamente a isso daí, né? Quando você se percebeu psicanalista? Porque antes de você estudar, certamente você deve ter tido o chamado da vocação, da aptidão. Eu conheci a psicanálise primeiramente para tratar de mim. Né? Então, eu sofri um acidente de barco um tempo atrás, tive transtornos de medo, assim, eu tinha pânico, eu não conseguia ficar dentro de algum lugar porque eu fiquei debaixo de um barco e aquilo foi um processo muito traumatizante, assim, para mim. E eu tive que procurar a psicanálise. Daquilo ali, eu comecei a entender que tinha algo mais naquilo ali para mim. Então eu comecei a estudar um pouco mais, procurei conversar com outras pessoas e aquilo foi acontecendo comigo. Com o tempo na vida profissional, eu percebi que eu tinha um radarzinho também para escuta. Então, eu às vezes chegava em algum local e as pessoas contavam as suas vidas para mim. Então eu percebi que ali eu tinha um chamado para alguma coisa. Eu precisava atender, eu precisava ajudar as pessoas, talvez com a escuta ou com o dom da fala, mas com alguma coisa, eu acho que eu tinha alguma coisa para poder oferecer. E aí fui fazer a formação e comecei a fazer a transição de carreira, fui me desligando aos pouquinhos do meio empresarial e aí pronto, hoje... Você era empresária? Eu era empresária, sim. Tinha um grupo de empreendedores aqui no estado e a gente atuava com aplicativos, com tecnologia pelo Brasil todo. E daí eu fui desvinculando devagarzinho, porque eu sentia ali que tinha algo a mais para mim que não era aquilo que me completava, vamos dizer assim. Então, eu acabei fazendo transição de carreira, isso 5 anos atrás, e estou aí até hoje feliz, graças a Deus, com o que eu estou fazendo hoje. Encontrada. Isso aí. Você faz o que gosta e ainda ganha para fazer, como diz o outro. É bem isso. Voltando aos problemas de relacionamento, o que é mais, assim,
existe uma predominância de comportamentos em termos de casal que gera afastamento, indiferença? A falta de comunicação. Essencialmente. De fato, essencialmente, a falta de comunicação. Porque o outro está muito preocupado... Ele não está preocupado com as ações, ele está preocupado, ele fala, ele vai, ele não se preocupa com o que o outro vai ouvir, como o outro vai ouvir e como ele entende aquilo. Então isso interfere, isso cria ruídos na comunicação. E outra coisa importante eu costumo dizer para os pacientes que assim, ninguém consegue entrar na sua cabeça para entender o que você está pensando. Então, se você não me disser, eu não tenho como adivinhar. Então, isso é o que gera também dentro do relacionamento a questão das expectativas que são frustradas. Porque se eu imagino que você queira algo, mas você não me diz se é de fato o que você quer, eu não tenho como adivinhar. E eu não posso culpar o outro por isso, porque eu não entendo o que ele quer se ele não me diz. Então, essa expectativa gerada por conta da não comunicação é, de fato, um grande problema no relacionamento. Ou uma comunicação distorcida, né? Distorcida. Que às vezes é aquele preceito básico, não é o que eu falo, é o que você compreendeu. Imagina, é o que você pensa ou o que você entende. É o que você entende. Porque você entende da fala do outro aquilo que você tem como perspectiva de vida. É o seu repertório, né? O seu repertório. É interessante isso. Então, basicamente, o ruído básico é o de comunicação. É a comunicação. É de comunicação. E aí, por aí, passa a falta de empatia. E aí começam os outros problemas, né? E aí... A intolerância, a impaciência. Isso aí. Bem dentro E aí, disso. normalmente, qual é a sua prescrição? Exercitar a comunicação, exercitar o diálogo? Ou, nesse caso o problema exigiria uma terapia de casal? Em alguns casos a gente parte para terapia de casal. Isso quando os dois querem e os dois estão empenhados a construir o relacionamento. Porque às vezes tem um no meio do relacionamento que já não quer mais. Só não sabe que não quer. Ou quer muito e não sabe como continuar. Então, não é só o vamos conversar, mas é primeiro você se conhecer. Por que você não consegue externar o que você pensa? Qual é o ruído que acontece na sua comunicação? O que te impede de falar e de se expressar? É um pouco isso. Então, primeiro a gente trabalha esse eu, para depois trabalhar o nós. A presença hoje é da psicanalista Débora Guerra. A gente volta já. Voltamos com a presença da psicanalista Débora Guerra. Débora, eu queria voltar a rebobinar a sua transição de carreira. Você acha que há um padrão também, há uma recorrência de pacientes que te procuram buscando orientação com relação a isso? Sim, com transição de carreira. Eles têm claramente definido que eles não estão felizes na carreira, ou você que já diagnostica que certamente o problema dele é continuar na carreira que não é plena, não é grata? Não, muitos chegam sabendo que querem fazer alguma transição, que não querem mais continuar fazendo aquilo, mas que dependem financeiramente daquilo. Então ainda tem esse ponto, né, que precisa ser trabalhado. Ok, eu não quero isso, mas dependo disso. O que eu posso fazer para poder melhorar isso daí? E tem os que não sabem, que descobrem no meio do percurso que não estão satisfeitos com o que fazem e querem mudar de vida, querem empreender, querem fazer outras coisas. Você disse que tem 5 anos que você fez essa mudança de chave. Sim. E se encontrou plenamente com a psicanálise. Com a psicanálise. E como é que você vê essa questão da análise e da maneira ainda preconceituosa com que é o recurso à análise, né? Psicanálise ou análise vista por muitas pessoas ainda? Infelizmente ainda assim, existe muito preconceito em relação à análise, né? Quando você fala psicanálise, as pessoas, primeiro que elas não falam assim, eu faço análise, não, eu faço terapia. Eles não conseguem falar que o processo é diferente. Não que seja diferente, mas a terapia é uma palavra conhecida e na verdade, o que a gente menos estigmatizante. E o que a gente faz, na verdade, é uma análise da fala, né? Da comunicação, do que se traz ali para o set analítico. Então, isso aí, de fato, é o que acontece. Muitas pessoas chegam sabendo, muitas pessoas chegam querendo mudar, fazer essa transição, mas muitas descobrem ali no meio do percurso, no processo da análise.
Então você fortalece, no caso, essa decisão deles? Como é que Não, na verdade, isso não acontece. Não influencia. Não existe isso na análise. O que existe é manejos, que são formas de conduzir para que o paciente consiga entender o que ele está falando e o que ele quer, para que ele descubra o que ele quer. Traduz para o paciente o que ele diz. Na verdade, ele mesmo consegue fazer isso. Ele consegue ter um insight no meio do processo e falar assim, não, mas pensando bem, eu acho que é isso, isso e isso. E ele consegue se descobrir no meio do processo, assim, sabe? Então, eu não preciso dizer para ele, faz isso ou faça aquilo. Entendi. Não, a condução leva a ele descobrir o que ele quer fazer ou não. E essa questão da alteridade na psicanálise, nós falamos no confinamento, se percebeu a dificuldade de relacionamentos, que os casais normais, eles têm um tempo de expansão e de recolhimento. Né? Tem um tempo que você está na sua atividade, seu marido está numa atividade, depois voltam, convivem juntos, mas não estão o tempo todo junto e o confinamento da Covid potencializou esses conflitos, né? A psicanálise trabalha essa questão da alteridade, do outro, da relação com o outro. Ou seja, quando dizer sim para si e não para o outro? Sim, isso é importante. O saber dizer não, na verdade, é o que se trabalha, né? O quanto limite eu coloco para tudo aquilo que permite ser meu e não do outro. Então, precisa aprender a criar essa barreira de entender o que é do outro e o que é meu e aprender a me respeitar enquanto ser humano. Porque muitas pessoas colocam-se nos lugares dos outros e esquecem de olhar para dentro, esquecem de olhar para a própria pessoa, assim, né? Enquanto ser humano que tem necessidades, que tem vontades, que tem anseios, desejos e tudo mais. Então, ela se coloca em segundo plano. Mas por que ela faz isso? Né? Então, na verdade, o trabalho não é olhar para o outro, mas olhar para si. Né? Se conhecer, buscar autoconhecimento, buscar descobrir o que gosta. Você sabe que é muito interessante que às vezes no meio da entrevista, conversando, no processo todo, porque antes eu faço uma entrevista preliminar com o paciente para eu poder entender se ele realmente quer fazer análise ou não, ou se ele está ali porque alguém indicou e falou assim, não, você vai fazer porque não está dando para conviver mais com você, você precisa fazer análise. Então, porque isso acontece muito, né? Chega na clínica assim. E aí eu converso com a pessoa, com o paciente, e eu pergunto assim, qual a sua cor favorita? A pessoa para mim, olha assim, tipo, no meio do nada, a conversa está aqui. Mas é justamente para poder tirar esse discurso, para poder saber assim, você olha para você? Quem é a pessoa que você mais ama? Ninguém responde que é assim, eu me amo. Ninguém responde. A maioria das vezes eu amo meu filho, eu amo minha filha, eu amo meu pai, eu amo minha mãe, mas não olha para dentro, não olha para ele. Por que que eu não posso ser o meu primeiro amor? Porque tem que ser o outro. Então é muito isso, é trabalhar o eu. O outro, o que tem no entorno, o que tem em volta, é consequência da minha aceitação enquanto pessoa. É consequência da minha aceitação enquanto eu sei quem eu sou nesse planeta. É bem isso, assim. E você gostando de si, você tende a saber gostar do outro. Se eu me amo, eu amo todos ao meu redor. Há uma tese mais da sabedoria popular do que propriamente de uma formação científica, de que um excesso de alteridade passa baixa autoestima. Um excesso de se ligar, se importar muito com o outro, nós estamos falando sempre de excessos, né? Sim. Passa muito de baixa autoestima. Sim, isso é o que a gente percebe realmente na clínica. Tem sentido sim. Agora, falar em toques que eu acho que vocês, terapeutas, trabalham muito com toque, realmente. Você atentou para isso? Você atentou para isso, vai dar uns toques, né? Sim. Sem emitir juízo de valor. Sim. Né? Você é uma prestigiada influencer. Você está surfando aí nas redes sociais. Eu vi algumas coisas suas, eu pensei assim, e fazendo dando devendo dimensão semântica do termo. Você você coloca muitas pílulas de autoajuda. Sabe aqueles toquezinhos, pá. Isso aqui é uma estratégia que você elegeu para poder, digamos assim, ajudar as pessoas, dar um toque? Como é que ocorreu isso? Na verdade, eu me descobri aos poucos fazendo isso, assim, né? Eu escrevia algumas coisas, mandava para uns amigos, e eu falei assim, não, Débora, você tinha que falar sobre isso. E eu tinha muito medo das câmeras, de gravar, de filmar. Não parece, né, gente? Foi muito difícil esse começo, assim, por incrível que pareça, mas foi muito difícil começar a mostrar o rosto, construir isso daí. Comecei a estudar um pouquinho sobre marketing, né?
como levar isso para o público, né? A fala, a forma de falar, tanto que eu tento utilizar uma linguagem mais simples. Eu não busco utilizar uma palavra que deixe as pessoas... Será? O que ela está falando? Deixa eu no Google para poder ver o que ela está falando. Não, eu quero que as pessoas... Você não está querendo exibir conhecimento? Não, eu quero que as pessoas ouçam e que aquilo possa ajudar de alguma maneira no seu dia. Então, geralmente eu faço isso de manhã. Logo quando eu acordo, eu faço um post, alguma coisa desse jeito, para que assim, a pessoa tá ali logo cedinho, eu falo assim, o que tem agora? Tem uma mensagem da Débora. Então é isso, é poder levar alguma coisa que vai agradar o seu dia, que vai encaixar. E eu recebo muitas mensagens dizendo assim, hoje isso foi para mim, né? Você pensou em mim na hora de fazer isso, né? Mas é muito engraçado. Mas a ideia é que eu possa levar um pouquinho a palavra, um pouquinho, e poder ajudar de alguma forma. Mas você se surpreendeu com o resultado? Sim, não esperava. Na verdade, eu não esperava. Ou seja, né? Tem muita gente carente, né, de uma orientação, de um toque. Precisando ouvir. Daquilo que você oferecia antes de se tornar psicanalista, de um ombro. Sim. Só que agora de uma forma talvez um pouco mais leve ou com um pouquinho mais de conhecimento, ou não sei, alguma coisa que eu consiga transmitir, né? Principalmente alcançando mais gente, né? Alcançando muito mais gente, né? Já parou para refletir que o que as pessoas mais criticam em você é o que falta ou sobra nelas? Então continue evoluindo, continue crescendo e fazendo tudo que você acredita ser certo. Ninguém tem o direito de tirar o seu brilho. Pense nisso. É um trabalho de formiguinha, devagarzinho. E como é que assim, ocorre a pauta? Como é que surge assim? Como é que surge? Hoje quero dar um toque sobre isso. Como é que você cria? Como é que é o processo? Não, às vezes criativo? vem do acontecimento do dia a dia. Assim. Antes não começou assim. Sim. Antes eu pensava muito no que eu ia falar, no que eu ia fazer. Tanto que para eu poder gravar um vídeo de 15 segundos, eu demorava um dia inteiro para poder gravar. Hoje eu gravo 15 segundos em 15 segundos, assim. Porque eu quero falar sobre isso, então eu vou falar sobre isso. Então ficou mais leve essa comunicação minha direta com o público, né? Com aquele que está do outro lado da telinha. A sua abordagem é psicanalítica, certo? Sim. Você inclusive se coloca como uma psicanálise. Você está trabalhando dentro de uma linha de psicologia definida no começo do século passado, acho que em 1902, quando o cara lançou o livro da interpretação dos sonhos. Aham. Mas certamente ela foi enriquecida, porque teve alguns acidentes de percurso nessa coisa. Hoje você trabalha com os fundamentos da psicanálise e incorpora mais coisas, ou você se consideraria uma psicanalista ortodoxa? Não, então é interessante isso daí, porque geralmente quem vai para minha clínica pergunta qual a sua linha? Aí eu viro e falo assim, eu não tenho linha, eu sou contemporânea, eu sou da psicanálise atual. Aquela que senta para conversar e fala assim, eu estou aqui hoje, você precisa de Melanie Klein, hoje a gente vai pegar a sua infância, hoje você precisa de Freud, hoje você precisa de Lacan. E aí eu trabalho isso daí dentro da clínica, dentro daquilo que você me traz, porque não existe um roteiro para o paciente. Você não chega aqui para mim e fala assim, hoje nós vamos falar assim, assim, assim. Não. A fala que você me traz é o que demanda toda a nossa sessão. Por isso é individualizada, por isso não tem um roteiro, nem nada disso. Então, cada pensador desse que veio pós-Freud, ele dança dentro da clínica com os pacientes de acordo com aquilo que eles precisam. Então eu levo um pouquinho, trago um pouquinho de cada um para a necessidade real então é do momento. Multidisciplinar, na verdade. Sim. Ela é necessariamente multidisciplinar. Sim. Que cada um tem uma ênfase numa abordagem, né? Cada Sim. um tem um estilo e você faz uso desses recursos todos. Eu utilizo todos os recursos. E entendendo também a singularidade do paciente, né? Sim, ele é único, né? Sim, é individualizado, cada atendimento é individualizado. E mesmo o paciente sendo cada um único, individualizado, cada sessão é individualizada da mesma pessoa. Porque um dia ele chega contando uma história, na outra sessão, semana seguinte, ele está contando outra, ele nem lembra daquilo que ele falou. Então é um processo bem... dinâmico, né? Eclético, diversificado e dinâmico. Diversificado. Um dia ele é um, no outro dia ele é outro. Isso aí. É bem entendendo dentro do contexto do que ele precisa externar. E você, como terapeuta, tem que ter esse recurso todo à mão para saber qual é a abordagem para aquele time. De acordo com o que ele precisa naquele momento. Para aquele momento. Exatamente. Uhum. Homens, os 20%, os 2 de cada 10 pacientes que você tem são homens. Sim. Eles também reportam os mesmos
problemas que o departamento feminino é relacionamento, questão existencial, não aparece nenhum questionamento sobre qual a razão de estar vivo, essas coisas não? Pouco, mas o questionamento masculino, na grande maioria das vezes, dentro de um relacionamento, por exemplo, é sexo. Ah, é? É, o questionamento deles geralmente é esse. Por que a falta? Por que não existe uma conexão? O que está acontecendo no relacionamento que aquilo não está fluindo? É um pouco mais disso. O homem tem um pensamento diferente da mulher. É como se fosse... a mulher está ali para construir. O homem está ali para poder entender o que está acontecendo. É como se fosse mais ou menos isso. Assim, um está vendo no futuro, o outro está vendo agora. É como se fosse mais ou menos assim, a diferença na busca do homem e da mulher dentro do Isso, da então, clínica. pode-se até estereotipar isso. O homem normalmente é assim e a mulher... E não é uma regra, mas assim, o percentual maior para isso que é a sua procura. E nesse caso, qual é o toque de um terapeuta que é mulher para um homem que traz esse tipo de Então, não questionamento? Tem um toque para isso. É tentar entender por que não está acontecendo dentro do relacionamento. Como tem sido os comportamentos, tanto do cônjuge, da esposa, os dois, dentro desse relacionamento, que isso está causando. Porque às vezes é muito assim... a esposa trabalhou o dia todo, está cansada, chega em casa, ela quer descansar, ela não quer sexo. Mas o homem, ele trabalha o dia todo, ele chega em casa, ele não está preocupado, ele quer sexo. Então, a cabeça do homem e da mulher funciona diferente, Sim, né, para isso. Então, eu acho que tem um pouco dessa relação que ele não entende, mas... Se ele começa a participar da vida familiar com a mulher, dividindo as tarefas, ele começa a perceber que ele consegue desafogar dela um pouquinho mais das tarefas do dia a dia, e isso consegue ficar mais fluido na relação, isso consegue ficar mais leve, e os dois aproveitam mais disso de uma forma mais harmônica, digamos assim. É mito, Débora, que o grande órgão sexual feminino é o ouvido? Eu acho que não é um mito, não. Eu acho que é bem... A mulher funciona, eu acho que muito pela intenção da fala, pelo o que ela recebe, como ela recebe. Eu acho que isso influencia muito, assim, na relação. Eu acredito que sim. Quero te agradecer muito a sua presença. Eu que agradeço. Muito feliz em estar aqui presente. Muito legal ter você aqui ajudando, inclusive, compartilhar essa mensagem com muitas mulheres que não têm, Obrigada. às vezes, oportunidade de ser sua cliente. Sim. Fico muito feliz. Obrigada. A presença hoje da psicanalista Débora Guerra. Até já. Presença. Oferecimento Áureo. Mais que sonhar, realizar. E Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você.